Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oração de amparo. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja a nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente. O lume da fé. Fortalece-nos na vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, Senhor nosso, que ama e protege todos os seus filhos, mais uma vez, estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos saudar e agradecer a presença de nossos guias, de nossos mentores e de nossos irmãos espirituais. Queremos saudar a Oxalá, saudar a todos os orixás que regem a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Queremos saudar a Miguel Arcanjo, saudar ao Caboclo Tupinambá e saudar a nossa corrente franciscana, que nos abençoa, nos guia e nos permite estar neste momento todos unidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Que essa corrente envolva todos nós, afastando todo e qualquer mal que queira se aproximar. A nossa casa, a casa de Francisco de Assis, em prol da saúde pública, se encontra fechada fisicamente, mas nós estamos aqui, unidos pelo amor e pela fé. Queremos distribuir paz, tranquilidade e amor a todos, pedindo proteção, união, respeito e muito amor. Rogamos que todos nós possamos ter paz, entendimento e equilíbrio. Que todos nós possamos ter serenidade para aceitar,
tudo aquilo que não podemos mudar. Coragem para mudar tudo aquilo que podemos mudar. E sabedoria para distinguir o que é uma coisa e outra. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, pela paz entre todos os povos e todas as nações, paz entre todas as religiões, entre governantes e governados. E pedimos que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Queremos pedir por todos aqueles que sofrem, por todos que se encontram desamparados, sem esperança, hospitalizados, angustiados e amedrontados. Queremos pedir pelos idosos, queremos pedir pelas crianças, que todas as crianças possam crescer longe do abandono e longe da violência, que elas cresçam em um ambiente de amor e se tornem adultos do bem. Queremos pedir por todos aqueles que de alguma forma colaboram com a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, e com a nossa creche, a creche Santa Clara. E por fim, pedimos que consigamos nos fortalecer, que a nossa fé se fortaleça e juntos, no amor e na fé, ultrapassemos mais esse obstáculo. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, primeiro Evangelho, os tesouros. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Não ajunteis para vós os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, estes forem sãos, todo o seu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem doentes, todo o seu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Segundo Evangelho, reencarnação de Elias. Mateus, capítulo 11, versículos de 14 a 17. E se quereis aceitar isto, ele é mesmo Elias que estava destinado a vir. O que tem ouvidos, ouça. Mas a que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, que gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Comentários de Torres Pastorino. No primeiro Evangelho de Mateus, Jesus nos recomenda o desprendimento ou desapego das riquezas. De que valem essas riquezas aqui no planeta, onde podem ser perdidas por ação das traças, da ferrugem ou dos ladrões? Jesus nos aconselha a juntar tesouros espirituais de conhecimento e obras meritórias, que jamais se perdem. Tapetes no chão ou nas paredes, roupas caras nos armários, jarros de louça e aparelhos de cristal, quadros, adegas, despensas lotadas, dinheiro nos bancos, joias nos caixas fortes. Tudo isso, além de perecível, será deixado aqui quando abandonarmos o corpo físico. E tudo que nosso espírito conquistou vai nos acompanhar para além do mundo da matéria e jamais o perderemos. A fórmula, onde está teu tesouro, aí estará teu coração, esclarece a razão de todo o ensinamento. O essencial não é não ter, e sim não apegar-se.
não prender o pensamento a essas coisas externas e transitórias. Depois, aparece um ensinamento em forma de comparação. Na realidade, só conseguimos ter luz se nossos olhos forem sadios. Se os olhos, que são a luz do corpo, começam a criar agregações externas pela ambição e pela cobiça, eles começam a ficar velados e, portanto, doentes, e passam a enxergar tudo em perspectivas distorcidas e falsas. Daí a compreender-se que o olho mau ou doente prejudica todo o ser. Essa má qualidade envenena o espírito de quem a sente e, sobretudo, de quem a alimenta, e os maus fluidos, lançados pelos olhos, faz definhar tudo o que foi atingido, mas, em primeiro lugar, faz definhar a própria criatura que os lançou, porque antes de atingir a aura dos outros, os fluidos atingem a própria aura da pessoa que os lança. Concluímos que os olhos por onde o espírito vê devem estar sempre sadios, sempre livres, sempre simples, sem apego a coisa alguma do mundo espiritual transitório, a fim de que não invertamos os valores, coisa tão fácil de ocorrer e tão comum no polo negativo em que se encontra a humanidade. No segundo Evangelho de Mateus, vemos que Jesus não precisava entrar em pormenores sobre a reencarnação. Definida a posição de dúvidas e hesitações da humanidade daquela época, que pouco difere da humanidade da época atual, o Mestre conclui com a seguinte regra: a sabedoria é justificada por seus filhos, ou seja, por seus resultados. Com efeito, o que é produzido pelo sábio é o que lhe justifica a sabedoria. Há fatos que trazem lições preciosas e que aqui temos um. Como a maioria das criaturas, ouvimos as teorias a respeito da espiritualidade, mas exigimos confirmação. Mas a resposta não vem da forma que nossa materialidade espera. A resposta vem através de lições e fatos que exigem de nós olhos intelectuais e ouvidos de compreensão, ouvidos atentos à voz interior. Feliz daquele que compreende e aceita as evidências que a vida nos traz. A palavra de Deus se manifesta dentro de nós. São os resultados obtidos que justificam a sabedoria e não as palavras proferidas, nem as aparências, nem o êxito entre as criaturas, nem o poder, nem a força, nem a santificação externa proveniente dos outros. O que vale é o resultado íntimo, ou seja, o encontro que se dá dentro de cada um de nós, onde habita o Pai. Esse Evangelho, ele nos traz uma reflexão sobre dois importantes órgãos do nosso corpo. O primeiro Evangelho, falando dos olhos, que nos proporciona o sentido da visão. E o segundo Evangelho, falando dos ouvidos, que nos proporciona o sentido da audição. E diante de toda a complexidade que envolve toda a humanidade, esses dois sentidos mostram muito da essência de nós mesmos. Sobre os olhos, podemos refletir como está a nossa forma de enxergar a vida, como estamos vendo as situações da nossa vida, como vemos as pessoas que nos cercam. Normalmente, o que está dentro de nós é refletido na forma em que vemos as situações que nos rodeiam, na forma em que vemos as pessoas que nos cercam. Normalmente, nós refletimos a nossa alma nessa forma, na forma como olhamos. Olhamos os que nos cercam e também nas coisas que nos acontecem.
Se o nosso interior é nebuloso, se temos sentimentos ruins, é assim que costumamos ver o outro. Temos uma enorme facilidade de enxergar o defeito alheio, mas a gente não olha para a gente mesmo. Temos uma facilidade enorme de olhar com desconfiança, com recriminação, com malícia, com medo, mas não admitimos que nos olhem assim. Tudo e todos têm seu lado bom, assim como nós. Existe uma passagem na Bíblia sobre um animal morto que Jesus passeava com seus discípulos e se deparou com um animal morto. E todo mundo ao redor verificava o cheiro ruim, verificava a aparência ruim, verificava tudo ruim. E aí Jesus fala, nossa, que bela arcada dentária. Ou seja, até numa situação daquela, onde se deparou com um animal morto, Jesus mostrou que era possível se olhar uma situação boa dentro daquela situação ruim. É um simbolismo que pode ser aplicado em qualquer situação. A gente precisa ver sempre, procurar ver sempre o lado bom de tudo e de todos. No segundo evangelho, nos traz a referência aos ouvidos, ou seja, a nossa audição. Outro sentido que mostra muito da nossa essência. Usamos nossos ouvidos para quê? Somente para coisas superficiais, pessimismos, escândalos? Temos boa vontade de ouvir o nosso irmão? O que nos prende mais atenção? Fofocas, mexericos, boatos? Ouvidos de ouvir são aqueles que compreendem a palavra de Deus e buscam segui-las, refletindo o que devemos dar de fato importância. Ficamos então com a mensagem desses 2 trechos do Evangelho de Mateus, que nos sugere uma autoavaliação. Pergunta: procuramos ver e ouvir o melhor que podemos? Temos boa vontade quando olhamos para as situações que nos acontecem? Boa vontade quando olhamos as pessoas que nos cercam? Procuramos ouvir de forma pacífica e amorosa tudo que chega aos nossos ouvidos? Esse é um exercício diário que precisamos trazer para as nossas vidas. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.